Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 8 até o versículo de número 12. A palavra do Senhor nos diz assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece todas as minhas limitações, o Senhor sabe de todas as lutas, mas ainda assim o Senhor, pela tua graça e bondade, me chama a pregar a palavra. E eu clamo, Deus, para que o Senhor, na tua graça e bondade, fale aos nossos corações e que nós sejamos impactados pelas maravilhas que o Senhor opera também nas nossas vidas. Age com graça. Fala ao coração dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, para que nós sejamos impactados com a verdade do Evangelho e que, uma vez impactados, nós possamos ter a nossa vida transformada pelo Senhor, pelo teu mover, pela presença do Senhor. Age com graça. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um dos grandes problemas da teologia da prosperidade é que ela resumiu a palavra bênção à realidade material. Infelizmente, essa falsa teologia perversa acabou sequestrando a palavra bênção do vocabulário cristão, e por causa disso, todas as vezes em que nós falamos a respeito de bênção, nós acabamos pensando em bens materiais, na prosperidade financeira, e por causa disso, quando os crentes pensam em obter uma bênção da parte de Deus, normalmente eles são tentados a realizar algo para que, entre aspas, conquistem a bênção. Alguns acham que se fizerem alguma coisa verdadeiramente especial, então talvez assim consigam desbloquear uma passagem secreta no coração de Deus, que vai fazer com que o Senhor abençoe os seus projetos, os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos. Esse tipo de barganha com o Senhor, irmãos, é uma ofensa ao caráter de Deus. Em primeiro lugar, queridos, porque não existe nada que nós possamos fazer. Ainda estou na introdução. Obrigado, Langami. Em primeiro lugar, queridos, porque não existe nada que nós possamos fazer que impressione o Senhor. Eu sabia que isso ia dar zica, eu não devia ter colocado em primeiro lugar aqui. Tentar barganhar com Deus é uma ofensa contra o caráter de Deus. Porque não existe nada que nós possamos fazer que impressione o Senhor.
Mas também, irmãos, é uma ofensa contra o caráter de Deus, porque o Senhor se manifesta como um Deus gracioso. Todos os seus atos são movidos pela sua graça, e não pelo poder que nós tenhamos, ou que supostamente tenhamos, de conquistar algo que Deus faça em nosso favor. Deus sempre está movido pela sua graça. Deus não é um Deus pão duro que segura as suas mãos, que acende a luz com um soco para não ter que abrir a mão. Deus não é pão duro, Ele é generoso, Ele tem um coração cheio de liberalidade, e por isso nós não precisamos ficar fazendo um tanto de coisas para conquistar a bênção de Deus. E todas as vezes que as pessoas tentam barganhar com Deus, elas estão ofendendo o caráter de Deus. No entanto, queridos, acontece que por causa dessa compreensão enganosa e perversa, que tenta distorcer quem Deus é, muitos crentes pararam de almejar a bênção de Deus. Pararam de desejar que Deus verdadeiramente os abençoe. Vivem como se o Senhor fosse egoísta, que só se importa com os seus caprichos, e acabam esquecendo, perdendo a perspectiva da liberalidade, da generosidade de Deus. A verdade, queridos, é que por causa da sua graça, Deus é extremamente generoso e Ele quer nos abençoar constantemente. No entanto, irmãos, isso não significa que nós teremos bênçãos materiais, não significa que nós provaremos de alguma prosperidade e bem-estar. O Novo Testamento, irmãos, aponta para uma realidade de bênçãos que ultrapassa essa materialidade da vida. E é justamente sobre esse tipo de bênção que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Uma bênção que ultrapassa a contabilidade, uma bênção que ultrapassa as finanças, uma bênção que ultrapassa uma boa saúde, que ultrapassa o bem-estar de uma vida comum. Eu quero falar com os irmãos sobre a bênção da santidade. O texto que nós acabamos de ler, queridos, é a conclusão que o apóstolo Pedro faz de um grande chamado à santidade. O que nós temos aqui, irmãos, é uma transição entre aquelas orientações para realidades específicas, servos, esposas, maridos, para agora uma orientação geral a todos os crentes. E isso acontece, irmãos, porque Pedro sabe que os seus leitores estão vivendo num mundo hostil, onde eles são perseguidos e maltratados pelo simples fato de serem cristãos, de professarem a fé cristã. Mas ao invés de chamar estes cristãos à rebeldia contra as instituições, ao invés de chamar estes irmãos à desobediência, Pedro deixa claro que apesar de sermos peregrinos neste mundo, irmãos, nós devemos viver como o povo santo de Deus. Nós precisamos manifestar a santidade de Deus. Somos o povo santo de Deus. E por causa disso, nós precisamos manifestar a santidade de Deus. Acontece, irmãos, que quando nós vivemos a santidade, nós podemos sair com a impressão de que nós estamos sendo prejudicados em alguma coisa. Não pode passar a impressão de que a gente está saindo perdendo. Veja, aqueles que vivem na maldade e no engano,
Esses sim acabam prosperando como um resultado da sua própria maldade, e enquanto isso, aqueles que vivem em santidade parece que estão sempre perdendo. Eu não perdi uma túnica, mas eu perdi a túnica e a capa. Eu não fui agredido numa face, mas bateram nas duas. Parece que a gente está sempre perdendo. Mas a realidade, irmãos, é que não estamos. Aqueles que vivem em santidade só têm a ganhar. Aqueles que vivem em santidade estão sendo abençoados por Deus. Quer ver? Em primeiro lugar, queridos, agora sim. Quem vive em santidade edifica a unidade. A primeira realidade em que nós provamos das bênçãos de Deus, irmãos, é na vida como igreja. Quando nós vivemos em santidade, nós estamos edificando a unidade da igreja. O apóstolo Pedro nos diz assim no versículo 8, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Ensinar estas virtudes da vida cristã era algo muito comum para os apóstolos. Irmãos, nós vamos encontrar no Novo Testamento uma série de listas a respeito das virtudes que nós, como discípulos de Jesus, precisamos cultivar na nossa vida. Essas virtudes que o apóstolo Pedro nos ensina aqui nesse versículo, irmãos, estão totalmente relacionadas com as virtudes que o rei Davi ensina no Salmo de número 34, no versículo 18, onde ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, o Senhor salva os de espírito oprimido. Irmãos, quando Davi fala sobre essas virtudes, sobre essas qualidades, ele demonstra a bênção que o Senhor direciona para aqueles que cultivam essas virtudes. Davi diz, o Senhor dá da sua presença, o Senhor dá da sua salvação para aqueles que vivem essas coisas. E então, quando Pedro vai aplicar esse versículo àqueles crentes que viviam como peregrinos, irmãos, ele demonstra que essa bênção está vinculada à unidade que nós provamos na igreja. Irmãos, nós temos uma ideia bastante equivocada a respeito do que é ter unidade. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que unidade é gostar de todo mundo. Às vezes a gente pensa que ter unidade, nós achamos que a unidade é fazer amizade com os irmãos da igreja. A gente resume unidade a conviver junto e só no salão social na hora do café. A gente acha que é assim que se expressa a unidade. A gente acha que unidade é fazer o T na hora da foto. E ainda que essas coisas sejam muito importantes para desfrutarmos da unidade, queridos, ainda assim, não são estas coisas que nos tornam verdadeiramente unidos. O que nos une é a santidade que estas virtudes expressam. Veja, toda a ideia do versículo, em todo este versículo, o apóstolo Pedro está expressando uma unidade de mente, uma disposição do coração de viver a comunidade, viver a fé em unidade. O mesmo modo de pensar, ser compassivo, ser fraternalmente amigo, misericordioso, humilde, cada uma dessas virtudes nos tiram de um foco autocentrado. Na verdade, essas virtudes colocam o holofote na comunidade, não em mim mesmo. Essas virtudes nos fazem olhar para fora de nós e enxergarmos os nossos irmãos.
E isso acontece, queridos, porque ter o mesmo modo de pensar, cultivar a compaixão, o amor fraternal, a misericórdia, a humildade, implica em renunciar vontades pessoais, renunciar objetivos pessoais, renunciar necessidades, renunciar expectativas para o bem da comunidade. Nós não estamos aqui para construir a igreja presbiteriana do Tarumã do jeito do pastor Tiago, ou do presbítero fulano, ou da irmã ciclana. Nós estamos aqui para edificarmos a igreja de Cristo. A igreja precisa ser do jeito de Jesus. E por isso, irmãos, nós precisamos cultivar a mesma disposição mental, ter o mesmo modo de pensar. Essa disposição mental, queridos, que nós somos chamados para viver, se expressa através da nossa santidade, irmãos. Uma santidade que está direcionada para fora de nós, para o outro, para a vida em comunidade, e ela começa com uma unidade de pensamento. Tenham o mesmo modo de pensar. Um dos motivos pelos quais nós devemos estar sempre juntos como igreja, irmãos, reunidos, ouvindo a palavra, queridos, é para que todos nós sejamos moldados no nosso modo de pensar. Quando nós ouvimos as pregações juntos, quando nós participamos dos mesmos estudos, quando nós ouvimos as mesmas devocionais, a nossa mente é moldada acerca das nossas mais profundas convicções. E são justamente essas convicções que irão demonstrar se nós estamos caminhando em unidade de pensamento. Veja, todas as vezes que nós abdicamos da santidade, irmãos, nós estamos contribuindo para a ruína da igreja. Mas quando nós vivemos em santidade, então nós podemos desfrutar da bênção da unidade. E isso acontece porque aqueles que estão unidos no mesmo modo de pensar terão as mesmas convicções de fé, terão a mesma prática cristã, a mesma ética. Quando nós somos ensinados pela palavra, irmãos, então nós construímos convicções corretas a respeito de quem Jesus é, a respeito do evangelho, a respeito do seu sacrifício. E são justamente estas convicções corretas a respeito de Jesus que moldam uma vida santa. Isso quer dizer, irmãos, que nós não vamos ter mais unidade quando passarmos mais tempo juntos. Ainda que isso seja importante. O que edifica a nossa unidade é a santidade construída por convicções corretas a respeito de quem Jesus é e daquilo que ele fez. É no mesmo modo de pensar a respeito de quem Cristo é, a respeito de como nós devemos nos comportar, que nós provamos da unidade. É por isso que quem vive em santidade está edificando a unidade da igreja, irmãos. E a unidade da igreja é uma bênção, não é verdade? Mas em segundo lugar, quem vive em santidade abençoa na adversidade. A reação mais natural que existe é a retaliação diante de um insulto. Se você já viu uma briga de irmãos, você sabe do que se trata. Um olha para o outro e chama de chato. O outro responde, chato é você. E o problema é que normalmente a retaliação sempre acrescenta alguma coisa. Além de chato, você é feio. Você é feio no reino dos feios. Queridos, um dos problemas da retaliação é que quase sempre ela é injusta. Afinal, a gente nunca quer deixar barato, não é verdade?
Nós nunca nos conformamos em retribuir na mesma moeda. Normalmente nós usamos pesos bem diferentes na hora de nos vingarmos. E para não ter que citar o seu Madruga de novo, irmãos, veja o que o apóstolo Pedro nos fala no versículo 9. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Se a retaliação é algo natural, queridos, a palavra nos chama para vivermos uma vida sobrenatural. Nós não fomos chamados para viver uma vida natural tão somente. E isso acontece porque esse modelo de não retaliação imita o modelo que nós encontramos no Senhor. Se você voltar alguns versículos, até o capítulo 2, no versículo 23, você vai ver que o apóstolo Pedro aplicou esses versículos a Jesus. Pedro diz assim, pois ele, Jesus, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. E isso refletiu o ensino do próprio Cristo, irmãos. O texto de Lucas, no capítulo 6, que nós lemos durante a liturgia hoje, fala justamente sobre o amor aos inimigos e que nós devemos responder àqueles que se mostram como adversários com palavras de bênção. Mas perceba, irmãos, que a palavra torna isso ainda mais desafiador, dizendo que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Nós devemos pagar a ofensa com palavras de bênção. Veja, irmãos, a não retaliação ainda não é tudo o que o Senhor exige de nós. Ele quer que nós abençoemos aqueles que nos fazem mal. Uma coisa é você receber um insulto e simplesmente deixar quieto, não reagir, não fazer nada. Mas você percebe que nós devemos dar um passo adiante. O texto não está dizendo, olha, quando você for insultado, fica quietinho. O texto está dizendo que aqueles que são insultados precisam responder aos insultos e à maldade com palavras de bênção. Aqueles que vivem em santidade abençoam até mesmo aqueles que lhe fazem mal. Queridos, que tarefa difícil, não é verdade? Como cristãos, nós somos chamados para responder graciosamente até mesmo aqueles que se opõem a nós. Nós somos chamados para estancar a hemorragia da maldade, da ofensa, do insulto, com palavras de bênção. O mal só pode ser superado por atos de gentileza. Veja, irmãos, como isso é completamente sobrenatural, queridos. Enquanto o mundo vê a não retaliação como um símbolo de fraqueza, para nós, isso é uma demonstração de vitória, de confiança em Deus. A não retaliação é uma forma, irmãos, de demonstrarmos que nós confiamos na justiça que vem de Deus. É o Senhor quem vai vindicar a justiça no tempo devido. É por isso, irmãos, que o apóstolo Pedro fala sobre herdarmos uma herança. Pedro está apontando para uma realidade escatológica, irmãos. Ele está dizendo, olha, existe sim uma recompensa futura. Você não está sofrendo à toa, você não recebe maldade à toa, você não recebe insulto à toa, você vai herdar uma bênção. Veja, irmãos, um dos nossos problemas é que nós sofremos com o imediatismo. Nós queremos as nossas demandas resolvidas para ontem. Nós não gostamos de esperar. O que nós queríamos é que as pessoas recebessem a paga do mal que praticaram contra nós agora mesmo. Se possível, antes deles terem praticado algo contra nós. Você percebe que isso ainda é muito pequeno
diante daquilo que o Senhor está nos prometendo? Ao reagirmos às ofensas, irmãos, nós estamos olhando para uma satisfação momentânea. Pronto, respondi na mesma moeda. #falei tô leve. Mas, irmãos, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, a recompensa é muito maior. A satisfação é muito maior. Isso porque existe, irmãos, um limite para a satisfação que nós podemos ter com a nossa vingança. O Seu Madruga já nos alertou sobre isso. Mas a satisfação que nós podemos ter no Senhor, irmãos, ao abençoarmos aqueles que nos insultam, é muito maior. É uma satisfação eterna. Como peregrinos, nós não temos a nossa esperança, a nossa satisfação firmada nas coisas deste mundo, mas nós temos a nossa esperança numa realidade gloriosa nos céus. O ato de abençoar aqueles que nos ofendem é movido pela certeza de que nós receberemos uma herança gloriosa. Irmãos, todo mundo sabe o que é passar raiva quando alguém nos ofende, não é verdade? Seja no trânsito, e ainda não chegou a pregação sobre santidade no trânsito. Seja dentro de casa, no trabalho. Mas todo mundo sabe o que é passar raiva quando alguém nos ofende. Parece que quando alguém nos ofende, irmãos, alguma coisa é arrancada de nós, é tirada de nós, não é verdade? A nossa honra é roubada, a nossa retidão é desprezada, o nosso caráter é diminuído. Mas, irmãos, quando nós estamos conscientes de que nós receberemos uma herança muito maior que a nossa honra, que o nosso caráter, então, irmãos, nós não precisamos nos esforçar para, entre aspas, recuperar aquilo que nós perdemos. Nós podemos abençoar, porque a nossa bênção já está garantida. E mais do que isso, nós precisamos nos lembrar, irmãos, que essa nossa, entre aspas, honra perdida é ilusória. Porque afinal, irmãos, nós não temos honra. A nossa glória está em Cristo. É por isso que quem vive em santidade pode abençoar na adversidade. Mas em último lugar, irmãos, quem vive em santidade desfruta de felicidade. E eu preciso que você preste muita atenção no desenvolvimento desse ponto. Um dos maiores desejos de alguém que está sofrendo é viver uma vida feliz, não é verdade? E lembre-se para quem Pedro está escrevendo essa carta. São pessoas sofridas. Gente que vinha experimentando a perseguição, a injustiça, a maldade, a calúnia, os insultos, a perversidade do mundo. E diante disso tudo, irmãos, o sofrimento é inevitável. Acontece que Pedro, então, mostra que o caminho para a felicidade é viver uma vida santa. Veja o que ele nos diz nos versículos 10 e 11. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e impense por alcançá-la. O maior anseio de alguém que está sofrendo, queridos, é amar a vida. Não é desprezar a vida. Não é como Jó, e não é assim como Jó falar assim, ó, que maldito é o dia que eu nasci. Quem está sofrendo quer amar a vida. Quem está sofrendo quer ter dias felizes. E é justamente isso que Pedro diz que a santidade nos traz. Ou eu estou lendo a Bíblia errado? Se você quer amar a vida, se você quer ter dias felizes, então viva uma vida santa. No entanto,
é importante que você entenda que tipo de felicidade é essa. Pedro está citando, irmãos, o Salmo 34, mais exatamente os versículos 12 a 16 do Salmo 34. E entender o contexto desse salmo é extremamente importante, irmãos. Davi, quando escreveu o Salmo 34, ele estava fugindo do rei Saul. Saul queria matar Davi, e por causa disso, Davi teve que se refugiar em diversos lugares para que ele pudesse viver. Em um desses lugares, queridos, numa dessas ocasiões, Davi foi se refugiar entre os filisteus na cidade de Gate. E chegando lá, ele foi levado à presença do rei Aquis de Gate, a história que é contada para nós lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. No salmo em questão, o rei é chamado de Abimeleque, muito provavelmente porque Abimeleque era como se fosse um título do rei de Gate. Se você então olhar para aquilo que está escrito em cima do Salmo 34, ou aquilo que nós chamamos de sobrescrito, você vai encontrar a seguinte frase: Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. O que esse salmo nos revela, queridos, é que para poder escapar com vida, Davi fingiu que estava louco. E quando você vai para 1 Samuel, você vai descobrir que dizia que ele ficava batendo no portão e babando. Davi era um bom ator. Por causa disso, irmãos, o rei simplesmente ignorou a presença de Davi em Gate e assim Davi sobreviveu. No entanto, queridos, o que nem todos conseguem perceber é que Davi não aponta para a sua habilidade cênica para dizer que ele escapou do rei, mas ao contrário, Davi reconhece que foi o Senhor que o livrou e não a sua encenação. Por melhor ator que Davi tenha sido, a ponto de enganar o próprio rei, Davi atribui este livramento ao Senhor. E o que Pedro está dizendo aos crentes nessa carta, queridos, é que assim como o Senhor socorreu Davi na sua peregrinação na terra dos filisteus, o Senhor também socorreria os cristãos nas suas peregrinações. É o Senhor quem preserva o povo da aliança, é o Senhor quem cuida da igreja, mesmo em meio às perseguições do mundo em que viviam. E é exatamente nisso que se encontra a verdadeira felicidade, irmãos. Quem vive em santidade desfruta da felicidade porque vive com o Senhor, porque vive na presença do Senhor. Mas pode ser que você esteja pensando: puxa, pastor, olha, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu erro um monte, mas eu estou vivendo em santidade, eu me consagro ao Senhor, eu vivo em retidão. Quando eu peco, eu me arrependo diante de Deus, mas mesmo assim a vida tem sido muito sofrida para mim. Pastor, quando é que essa tal felicidade chega? Então, se você realmente tem vivido em consagração ao Senhor, se você tem andado em retidão, se você tem vivido um arrependimento sincero, então, de fato, está na hora de você desfrutar de um pouquinho de felicidade. Mas preste bem atenção. É bastante provável que para viver essa felicidade, você precise redefinir o que é ser feliz. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque normalmente nós não enxergamos a nossa felicidade, porque nós temos uma compreensão equivocada do que é ser feliz. O motivo pelo qual nós nunca achamos que estamos felizes, irmãos, é porque nós almejamos muito pouco de felicidade. O nosso sarrafo de felicidade é muito baixo. Ser feliz, para muitos de nós, irmãos, está relacionado com possuir bens, com ter riqueza, ter boa saúde, ter relacionamentos saudáveis, desfrutar de bem-estar. E é justamente por isso que nós não conseguimos perceber a felicidade na nossa vida.
Acontece, queridos, que ser feliz não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com relacionamentos saudáveis, não tem nada a ver com saúde e bem-estar. Ser feliz é viver com o Senhor, ser feliz é viver para o Senhor. O motivo pelo qual a teologia da prosperidade está completamente equivocada, irmãos, é porque ela não entendeu que a verdadeira bênção é o próprio Deus. O Senhor é a porção da nossa herança. Mas se você vive e continua vivendo o lamento, murmurando, porque você tem vivido a santidade, mas a felicidade ainda não te alcançou, é porque você também não entendeu a verdadeira bênção. Entenda. Se você tem o Senhor, você tem tudo. Tudo. Irmãos, é possível ser feliz quando os negócios não vão bem. É possível ser feliz mesmo quando nós sofremos com relacionamentos entruncados. É possível ser feliz com diagnóstico de câncer. Porque quando nós temos o Senhor, nós temos tudo. Aqueles que encontram a verdadeira felicidade, aqueles que encontraram a verdadeira felicidade, irmãos, são aqueles que olham para Jesus e dizem: o Senhor é a minha única esperança na minha vida e na minha morte, porque eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. A santidade nos faz, sim, desfrutar de felicidade, irmãos, porque quando nós vivemos santidade, nós vivemos na presença de Deus, nós vivemos com o Senhor, nós vivemos para o Senhor, quando nós vivemos em santidade. É evidente, no entanto, queridos, que a quantidade e a intensidade dessa felicidade que nós podemos viver aqui ainda é bastante restrita, ainda é bastante limitada. Limitada pelo pecado, pelas dores, pelas adversidades, pelo sofrimento. Mas mesmo assim, irmãos, viver em santidade precisa apontar para nós uma perspectiva de uma vida plenamente feliz no futuro. A felicidade é uma bênção, irmãos. Mas nós só podemos desfrutar de verdadeira felicidade quando nós vivemos em santidade. Concluindo, queridos, ainda tem uma última bênção da qual nós precisamos falar. A bênção de recebermos a bondade de Deus. O apóstolo Pedro diz no início do versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Veja, irmãos, ainda que existam bênçãos maravilhosas para aqueles que vivem em santidade, nós precisamos entender que a santidade não é uma moeda de troca para comprar a bênção de Deus. A santidade não pode garantir uma suposta felicidade material. A santidade não nos dá mais recursos para barganhar com Deus. No entanto, irmãos, é inegável que a vida de santidade faça que o favor de Deus nos alcance. É inegável, irmãos, que viver em santidade nos faz desfrutar da generosidade da presença de Deus. O Senhor olha para nós e nos ouve quando, por causa de Jesus, nós vivemos em santidade. Irmãos, viver em santidade é a única forma de um cristão viver. Sabe por quê? Porque o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Você já imaginou como deve ser viver tendo o Deus vivo e verdadeiro, o Todo-Poderoso, governador máximo do universo, agindo contra você? Aqueles que praticam o mal, aqueles que vivem a impiedade,
enfrentam o juízo de Deus, queridos, aqui e no mundo por vir. Essa sim deve ser uma vida terrível de viver. Isso sim deve ser verdadeiro sofrimento. Que nós possamos viver em santidade, queridos. E que assim, irmãos, o Senhor de fato nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos, Deus, porque nós enxergamos a verdade, e a verdade é gloriosa para nós. Nós simplesmente nos regozijamos na verdade. E exatamente por isso, Deus, nós queremos desfrutar das bênçãos da santidade. Por favor, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. E que se por acaso tem alguém aqui que tem vivido uma vida ímpia, que mesmo estando na igreja, tem vivido afastado do Senhor, desprezando o Senhor, vivendo em desobediência, em rebeldia. Oh Deus, eu clamo. Converte. Traga de volta. Opera com o Teu Santo Espírito. Pai, por favor. Eu clamo, Deus, para que o Senhor, pela Tua graça, manifeste-se a esta pessoa e que ela possa olhar para o Senhor e encontrar a Tua generosidade, a Tua liberalidade, a Tua graça e não o Teu juízo. Fala aos corações. Eu clamo, Deus, por aqueles meus irmãos e irmãs que têm vivido em santidade, buscado o Senhor, se consagrado ao Senhor, mas que por algum motivo não conseguem enxergar a gigantesca felicidade, a imensa felicidade da Tua presença. Oh Deus, inunda-os com a Tua presença, para que eles não queiram almejar nada, porque no Senhor já possuem tudo. Deus, por favor, eu clamo que a nossa igreja possa viver em santidade, para que nós de fato desfrutemos da bênção da unidade. Que o mesmo modo de pensar nos faça renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos objetivos pessoais, às nossas expectativas, para olharmos para o Senhor. Opera em nós. Que a Igreja Presbiteriana do Tarumã, ó Deus, possa viver em santidade. E assim desfrutar da bênção que é viver como povo santo do Senhor. Opera, Deus, com graça em nós. É isso que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.